Bom dia, senhores e senhoras, torcedores do Fluminense e amigos do nosso canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar, eu queria falar com os senhores o motivo pelo qual comecei a fazer esse canal. Porque eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado. Então, estava começando a querer entrar em parafuso. Aí eu comecei a ver os canais dos youtubers aqui na televisão, né? E gostei, aí me interessei, quis fazer também. Só que eu não sou famoso, não sou conhecido por ninguém, né? Então, comecei a perguntar a várias pessoas, porque eu não sei nem mexer direito no computador, no notebook, né, nem no celular para essas coisas. Então comecei a perguntar a algumas pessoas, ninguém soube me explicar direito, nada. Aí comecei a fazer com a cara e a coragem. Estou usando o notebook e o microfone que é dos meus filhos, eles usam para... Meu filho usa para faculdade ou para trabalho, para alguma coisa que eles têm que fazer. Então, eu trabalho de meio-dia à meia-noite vendendo açaí com a minha esposa. Então, aqui em casa mesmo, vendendo pelo iFood. Então, o que acontece? Esse horário eu fico preso para gravar. Eu tenho que gravar vídeo até 5 para meio-dia, depois, ou então depois de meia-noite. Então eu fico dependendo do notebook para poder fazer meus vídeos. Aí eu também... Então aí no caso eu comecei a fazer meus vídeos. Comecei a fazer sem... A minha única intenção quando eu comecei a fazer era de me livrar de uma possível depressão por causa dos meus problemas. Aí fui gostando, fui fazendo com a cara e coragem, fui gostando, ainda sem saber fazer nada. Faço meus vídeos, me sinto bem fazendo meus vídeos. Inclusive, para minha surpresa, tem uma pessoa que entrou no meu canal, que está inscrito no meu canal, que é de Portugal. Tem outra pessoa que está fazendo intercâmbio nos Estados Unidos jogando futebol americano, que também se inscreveu no meu canal. Tem pessoas no Brasil inteiro, tem pessoas de Mato Grosso do Sul, tem de Porto Alegre, tem de Belo Horizonte, tem de Santa Catarina, tem do Espírito Santo. Tem pessoas de vários lugares do Brasil e aqui no Rio de Janeiro também. Então eu estou me sentindo bem porque são 484 inscritos até agora. Para quem não imaginou nem chegar aos 100, imagine, já está com 484. Então aí eu me empolguei, comecei a gostar e aí estou agradecendo a todos que se inscreveram, deram o like e compartilharam. E esse é um dos motivos que eu estou falando aqui com os senhores. Um dos favores que eu quero os senhores, o primeiro para todo mundo que estiver assistindo meu canal, por favor, se inscrevam, deem o like e compartilhem. Isso aí vai ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para o Rio de Janeiro, para o Brasil e no mundo. O segundo, para quem puder colaborar, que até eu estava falando do notebook ser do meu filho, do microfone também, para todo mundo poder colaborar, faça um Pix, por favor, para colaborar com o nosso canal, que aí vou tentar melhorar as coisas aqui para o canal e tentar resolver alguns problemas também que eu tenho. Eu tenho 2 Pix, né? Um é um e-mail, o segundo é uma numeração menor, que é para quem tiver alguma dificuldade por causa de algum problema de doença, como eu que tenho mal de Parkinson, para digitar é difícil, fico tremendo muito, aí na hora acabo apertando a tecla errada. Então aí são esses 2 Pix. Os 2 Pix são do Banco PicPay, né?
os 2 Pix são do Banco PicPay. Então eu vou falar também porque o açaí que eu trabalho, o açaí da Lili, acaba sendo patrocinador do nosso canal aqui, porque é só para dar o nome para quem quiser também comprar, né, fazer pedido do açaí, para quem eu moro aqui em Piedade, Rio de Janeiro. Quem tiver desde de freguesia, Jacarepaguá até a Tijuca, podem fazer o pedido pelo iFood. Garanto que vão gostar, o açaí é gostoso. Só fazer pelo iFood. Então vamos feita a propaganda do nosso açaí da Lili, vamos ao Pix, que são 2 Pix, né? Todos 2 pelo Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. 746-234-787-34. Agora vamos falar sobre o nosso Fluminense. Eu estava vendo ontem, né, que o Arias aparentemente já está praticamente vendido para o time do André Rocha. Como é que é o nome mesmo? Desculpe, o Rouse, para tirar a dúvida. É o time do André da Inglaterra, Ralph. Então, esse time, desculpe que eu não sei falar direito, esse nome, esse time ele vai mandar uma proposta pro Fluminense, pelo que eu fiquei sabendo ontem, né, pelos YouTubes. A proposta inicial vai ser de 15 milhões de euros. Esse valor, acredito que seja muito pouco, dá mais ou menos uns 90 e poucos milhões de reais. Esse valor, se você vai dividir, se você arredondar para os 100 milhões, o Fluminense vai ficar só com 50 milhões. Esses 50 milhões, o Fluminense não vai conseguir contratar nenhum jogador bom. Nem mediano não deve conseguir contratar. Então, isso aí o Fluminense vai ficar perdendo. E vai perder um grande jogador. O jogador que o Fluminense também comprou por um valor irrisório e que fez o jogador, né? Mas é aquele negócio, quando o jogador quer sair, o jogador força a barra e acaba saindo. E por tudo que o Arias fez ao Fluminense, ele merece um tratamento especial. Mas o Fluminense também é uma instituição que não tem que ter só agradecimento ao que o jogador fez. O Fluminense também tem que ter o retorno financeiro. Porque se o Arias fez tudo pelo Fluminense, deu título ao Fluminense, o Fluminense também fez o Arias, né? Porque talvez se ele tivesse lá no clube lá de Santa Fé ainda, ou no Patriota, ele talvez não tivesse aparecido para o mundo como apareceu jogando pelo Fluminense. O Serna também, o empresário dele forçou tanta barra que parece que o Atlético Nacional lá da Colômbia está querendo contratar o Serna. O Fluminense, pelo que soube, não vai impor nenhuma situação. A única coisa que o Fluminense quer, ele pode emprestar com o passe o preço do passe fixado, mas a única coisa que o Fluminense quer é que o Atlético Nacional pague o salário integral do Serna. O Fluminense não vai ficar pagando nenhum valor, quer que pague o valor integral do salário do Serna. Parece que isso vai ser resolvido. Aí eu fico pensando, esse Mundial para o Fluminense foi bom e ruim. Foi bom porque o Fluminense ganhou muito dinheiro, né? Lá chegando até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes,
a marca Fluminense foi elevada muito mais para o mundo inteiro, né? Os jogadores apareceram muito para o mundo inteiro e foi ruim porque o mundo inteiro estava de olho no Fluminense e viu os jogadores que estavam jogando no Fluminense aparecerem, né? Então tem vários jogadores que podem sair do Fluminense, né? O está praticamente certo, que é o Arias, porque apareceu muito para o mundo. Aí veio todo mundo em cima. Ele possivelmente foi um dos maiores jogadores dessa Copa do Mundo, se não o maior. E o Serna já estava provocando mesmo o empresário dele isso para poder sair do Fluminense, porque não estava tendo muita oportunidade. E ele quer voltar a jogar para poder ir para a seleção da Colômbia também. Agora, tinha assuntos aí sobre o Nonato, que tinha time interessado. Pode aparecer também, de repente, proposta para o Martinelli e para outros jogadores que sobressaíram nessa Copa do Mundo. Então, é aquele negócio. Tem o lado bom e o lado ruim. Vamos aguardar. O Fluminense chega hoje, eu acho que à noite, né, no Rio de Janeiro. Não sei se vai ter Aeroflot lá, aguardando o time. Apesar do horário ser meio ruim, mas provavelmente deve ter um grupo, pelo menos, aguardando os jogadores lá no aeroporto. Vamos ver, o Fluminense está de folga, né? Se reapresenta na segunda-feira para começar os treinamentos, porque os campeonatos vão retornar agora. O Fluminense tem uma sequência dura pelo Brasileiro. Quinta-feira, todos os 3 jogos seguintes são no Maracanã, né? Tem uma sequência Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. São todos jogos difíceis, né? Dos 3, o único que não foi para a Copa do Mundo foi o Cruzeiro. São jogos difíceis, times bons, muito bons, com investimento elevado, e o Fluminense não sabe qual time que vai poder contar, né? Porque não sabe se o Arias já vai sair, se o Serna já não vai estar, se vai sair mais algum jogador, então, se vai chegar alguém também. Então, provavelmente deve ser um time totalmente diferente do que jogou lá no Mundial. Vamos ver, vamos aguardar, né? Para ver se tem mais notícias sobre a venda do Arias ou não, a saída ou não do Serna, e se vai sair mais algum jogador ou não. Vamos aguardar. Isso aí, infelizmente, é o lado ruim de termos de jogar essa Copa do Mundo. Dito isso, só nos resta aguardar agora as cenas do próximo capítulo para ver o que acontece com o time do nosso Fluminense. Se ele vai ficar mais forte, mais fraco. A saída do Arias já enfraquece muito, né, o nosso time, mas vamos ver como é que fica. Vamos ver esses dias aí as novas notícias. Abriu ontem como é que se diz? Abriu ontem a janela para contratações e vendas de jogadores, e possivelmente teremos muitas notícias nas próximas horas, no próximo dia. Vamos aguardar para ver como é que fica. Um bom abraço a todos, uma bela sexta-feira, sextou, né? Uma bela sexta-feira, fiquem com Deus e até a próxima, com novas notícias do Fluminense, ou mais tarde ou amanhã, de manhã. Fiquem todos com Deus, até a próxima.